Muito bem, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei que horas que você está assistindo a nossa reunião aqui no YouTube, mas seja bem-vindo mais uma vez ao Nefi. É um prazer ter você conosco. E hoje é um encontro super especial, porque nós vamos receber aqui conosco Vinícius Couto, doutor, pastor, professor de teologia, história, e eu convidei o Vinícius para falar sobre um assunto muito legal, que é a perspectiva armínio-wesleyana de cosmovisão cristã. Geralmente, quando a gente ouve esse termo, cosmovisão cristã, é muito comum associar esse termo ao neocalvinismo, do Kuyper, do Bavinck, do Doimer, mas hoje nós vamos ver sobre um outro prisma. E é por isso que eu chamei o Vinícius aqui, né? Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui no Nefi, e eu tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado para todos nós, para mim, para você que nos assiste também no YouTube, tá bom? Quer deixar comentários? Coloque aqui embaixo. Se você não conhece ainda as nossas atividades, por favor, acesse o nosso Instagram, @NefiEstudos, e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Temos novidades e, gente, aguarde novembro. Novembro nós temos uma baita novidade para anunciar para vocês, tá bom, pessoal? Galera, sem mais demora, eu já quero passar para o Vinícius, para ele falar conosco sobre a perspectiva armínio-wesleyana da cosmovisão cristã. Vinícius, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Nefi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para nós tê-lo aqui e aprendermos com você. Maravilha. Boa noite aí, Lincoln, ou boa tarde, ou bom dia, né, para quem assistir depois. Também me sinto muito feliz, né, de poder participar aqui desse momento, compartilhar um pouquinho dessa outra perspectiva, né, que de certo modo dialoga, ela vem para somar, não para criar uma divisão ou estabelecer mais, digamos aí, um gueto teológico, né, para a gente ter realmente aí um trabalho, um serviço em prol do reino de Deus, né, e estou muito satisfeito aí também por essa oportunidade, pelo convite. Deus abençoe o trabalho de vocês aí, fiquei muito animado também, né, com tudo que você descreveu, como vocês têm trabalhado, e que o Senhor continue abençoando aí cada vez mais esse projeto. Amém, amém. Muito obrigado, Vinícius. A gente que agradece, enfim, você ter aceito o nosso convite, estar conosco hoje, apoiar o Nefi, tá? É muito importante para nós o seu apoio, o apoio de todos vocês que nos assistem. E, Vinícius, já passo para você, em definitivo, para você, enfim, explicar para nós, afinal de contas, qual é essa perspectiva armínio-wesleyana de cosmovisão cristã? Perfeito, eu vou colocar para compartilhar aqui uns slides. Eu acho que assim, para tentar tornar até um pouquinho mais dinâmico, tem algumas coisas que eu vou aproveitar, né, para mostrar aqui, que eu acho que podem ajudar aí depois, quem estiver acompanhando, né, a entender um pouquinho melhor. Como eu disse, a ideia não é dividir, a ideia realmente é somar, né? E eu vou seguir um percurso aqui, inicialmente, primeiro lembrando um pouquinho de onde vem essa ideia de cosmovisão. Ela não nasce exatamente na teologia, ela nasce em outras áreas de conhecimento, né? Especialmente aí na área das ciências humanas, de modo mais abrangente. Lá na frente ela acaba sendo apropriada por alguns teólogos aí de tradição reformada, e se estende, inclusive, né, posteriormente aí com outros nomes que vão dando continuidade. E aí eu queria fazer esse panorama mais histórico, assim, para a gente se ambientar, saber de onde vem o conceito, o que ele representa, né, e conseguir mostrar, finalmente, né, como que a tradição arminiana wesleyana, de algum modo também, ela tem uma ligação com toda essa discussão, como ela pode contribuir também, como que, de algum modo, junto,
a gente pode somar esforços, né, no reino de Deus, sem precisar ficar falando de uma cosmovisão que seja especificamente de uma tradição ou de outra, né? Que a gente tem muito mais coisas em comum do que realmente às vezes a gente imagina. Mas vamos lá. Seguindo aí então o percurso, né, que eu mencionei, primeiro vamos tentar entender de onde vem essa ideia de cosmovisão, né? Essa palavra ela foi usada aí pelo Immanuel Kant no livro dele Crítica da Faculdade do Juízo de 1790, uma palavrinha alemã, Weltanschauung. Na verdade ele já existiam algumas outras palavras aí parecidas, e ele traz aí meio que esse neologismo na época. Aliás, o jeito que ele usa a palavra Weltanschauung lá, né, cosmovisão, ainda não era do jeito que a gente pensa nela, né, hoje em dia. Era uma colocação um pouco diferente, mas de algum modo ela serviu aí para dar esse start, para gerar essa, digamos aí, essa perspectiva de como a gente pode olhar para a sociedade a partir de um outro ângulo. Inclusive isso passa a ser apropriado aí pela filosofia, depois acaba entrando aí em outras áreas das ciências humanas, né, principalmente aí na antropologia, na psicologia, sociologia também depois acaba usando um pouco também dessa mesma ideia. Nas ciências da religião também houve um tempo aí que foi bastante abrangente, principalmente aí o pessoal que dialogava mais para a da psicologia da religião, né, então passou-se também a usar bastante aí a ideia de Weltanschauung, né? Isso por quê? Porque basicamente ela vai trazer para a gente essa ideia de tentar compreender como determinadas pessoas enxergam o mundo, né? E isso pode acontecer tanto em nível individual como em nível coletivo. Daí essas outras ciências se apropriando também desse termo, né, para tentar trazer algumas dessas explicações. Mas o termo ele nasce exatamente aqui com o Kant. Ele tinha aí uma perspectiva mais racionalista da ideia da cosmovisão, de modo que a cosmovisão ela seria então aí mais construída, por assim dizer, por meio exatamente aí do conhecimento científico, né, da parte racional. E lógico, ele não está de todo errado, né, mas a visão dele ainda vem ali sendo construída, e ela ainda é um pouco mais limitada, né, com relação a isso. Porque, de fato, a ciência, ou conhecimento científico, né, de modo geral, porque ciência é um termo muito amplo, muito complexo de trabalhar com ele aqui, assim, isoladamente, né? Mas o conhecimento científico, de fato, ele molda bastante a nossa visão de mundo, né? A partir do momento que a gente descobre coisas novas, tratamentos novos, na área da saúde, etc., né? Isso vai fazendo com que a gente tenha uma visão de mundo completamente diferenciada, né? Por exemplo, no passado, a gente vai encontrar aí entre alguns evolucionistas, por exemplo, a própria ideia, né, de que havia raças mais evoluídas, e depois, graças a Deus, isso foi caindo por terra, né, porque isso era um tremendo de um absurdo. Mas a gente vai encontrando também, às vezes, descobertas que são positivas, né? Imagina, por exemplo, numa época antiga lá que as pessoas trabalhavam constantemente ali para escrever alguma coisa, pesquisar, estavam muito tempo, às vezes, sentadas, né? E às vezes corriam ali o risco de ter algum problema de saúde na circulação sanguínea, alguma coisa do tipo, contrair uma trombose, por exemplo. Como que poderia se tratar uma situação como essa, né? Provavelmente a pessoa teria que amputar o membro que ficou afetado ali pelo trombo, né? Devido ao alto risco que a trombose oferece, já que o sangue ele quer circular, né? O coração está bombeando, e o trombo ali é o coágulo que se dá dentro da veia, né? E ele quer fluir, o sangue quer fluir, ele vai meio que empurrando esse trombo. Corre o risco aí, dependendo do tipo de trombose, desse trombo ir parar no coração, ele parar até no cérebro, né? Ou no pulmão, né? Enfim. E aí a pessoa se vira a acometer o pulmão, a pessoa pode ter até uma embolia, morrer ali fulminantemente, né? Então, enfim, hoje em dia não. De alguns anos para cá a gente sabe de alguns medicamentos, né? Por exemplo, que trabalham aí na anticoagulação do sangue, e vão ajudando a derreter esse trombo, por exemplo. Então, aquele tratamento mais rústico, antigo, né,
alguém teria que, de repente, amputar o membro. Hoje em dia, já é uma coisa muito mais rara, né? É um procedimento, assim, raríssimo de acontecer, porque tem muitos outros caminhos antes, né, de chegar numa situação mais trágica como essa. Então, esse é só um exemplo, assim, simples, para a gente perceber como que, de fato, conhecimento científico, a razão, de algum modo, ela vai modelando, né, a nossa forma de enxergar o mundo. Lógico que só isso aqui daria para falar, se a gente ficar aqui focado na razão, né, problematizar a razão, o que é razão para Kant, a gente ficaria aqui falando só disso, né, durante aí 1 hora ou mais. Mas tem mais coisas que eu gostaria de compartilhar, que seria justamente aí o entendimento de como que essa cosmovisão pode ser construída, né? Então o Kant ele tem essa contribuição aí para o lado da razão, mas o Soren Kierkegaard, né, por exemplo, ele já pensa numa ideia mais ligada à experiência, né? O Kierkegaard é aquele cara que trabalha aí com uma ideia um pouco diferente, é um dos pais do lado do existencialismo, né? E ele, inclusive, utiliza a expressão Weltanschauung, já agora traduzida para o idioma dele, né? E pensa mais agora nesse aspecto da experiência em si, né? E, de fato, né, a experiência também é algo que modela a nossa visão de mundo. Eu poderia dar uns exemplos aqui bem simples também, só para finalidades didáticas, assim. Imagina, por exemplo, uma pessoa que durante toda a sua vida vem se relacionando normalmente aí com a sociedade, mas em algum momento ela sofre uma traição de um amigo ou de um relacionamento, né? Namoro, noivado, talvez até um casamento, e a pessoa sofre ali talvez uma traição, ela nunca mais vai conseguir olhar para a sociedade do mesmo modo como ela olhava antes, né? Talvez ela tivesse ali uma visão mais romântica do mundo, né? E depois de uma situação como essa, ela pode ficar mais assim precavida, né? Fica, como a gente diz em Minas Gerais, ela vai ficar com o pé atrás, né? Sempre vai ficar um pouco mais, digamos assim, atenta a sinais, né? Ao medo de passar pelo mesmo tipo de experiência outra vez, né? E veja, isso muda o comportamento, isso muda o aspecto relacional, isso muda uma série de outras coisas de como a pessoa enxerga o mundo, né? Por assim dizer. Então, de fato, as duas coisas, elas não se contradizem, mas elas conversam muito bem, né? A razão, ela vai dentro aí do conhecimento científico, de várias áreas de conhecimento, das várias áreas do saber, né? Nos ajudar a construir o conhecimento, a construir a cosmovisão, como, obviamente, também a experiência, né? E aí eu me lembrei aqui de um fato de quando os meus filhos eram mais novinhos, né? Eram crianças, e eu sempre conto esse caso quando eu falo de cosmovisão, né? Que eu ligo aqui com essa ideia da experiência. Meu filho devia ter aí uns 4 anos de idade, eu imagino. Não me lembro agora exatamente mais a idade que ele tinha. E assim, criança, né? Assistia televisão, desenho. Eu não sei o que ele imaginava que era fogo, por exemplo, né? Eu só sei que ele não tinha uma dimensão muito científica do que é o fogo, né? Se eu chegasse para uma criança dessa idade, explicar para ela, por exemplo, o triângulo do fogo, ela não vai entender absolutamente nada porque não faz parte do momento cognitivo dela, né? E talvez os desenhos animados não ajudem muito, né? Porque os desenhos, lá o personagem às vezes pega fogo, né? Vira cinza, daqui a pouco tá normal de novo. E eu lembro que eu estava ajudando a minha esposa a fazer almoço nesse dia, e meu filho pegou o controle remoto e ele colocou no fogão, né? E eu estava virado de costas, não vi. E depois ele veio me mostrar, né? Todo feliz, assim, olha, controle remoto pegando fogo. Aí eu peguei o controle, joguei no chão rápido, né? Apaguei. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso, né? A experiência, por exemplo, com fogo, né? Uma coisa é você ter o conhecimento teórico dele, outra coisa é você colocar a mão numa coisa quente, ou colocar a mão no fogo, sentir o calor do fogo, ser queimado pelo fogo, né? A sua visão de mundo sobre o fogo muda completamente também, né? E aí, cosmovisão, ela precisa ser compartimentada nesse sentido da gente pensar em objetos específicos, né? Porque ninguém tem uma cosmovisão, digamos aí, unívoca ou unilateral para tudo.
né? A gente tem cosmovisões, claro, num sentido coletivo, às vezes a gente vai pensar em coisas que nos são comuns dentro da sociedade, mas, em geral, a gente vai ter essas divergências, né? Olha, para você, esse ponto de vista aqui sobre esse assunto é assim, para outro grupo é de outra maneira. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem um quadro que eu montei aqui até para analisar do ponto de vista litúrgico, como que a cosmovisão ela influencia até a nossa liturgia, para se ter ideia, né? Mas aqui a gente tem esse exemplo, então. A cosmovisão ela pode ser construída tanto por meio da razão, como por meio da experiência também, né? E depois a gente tem aqui alguém que trabalhou mais aí na área da antropologia e psicologia, que é o Wilhelm Dilthey, acrescentando ainda, né, outros pontos aqui na ideia da construção da cosmovisão, mencionando que as crenças e as convicções, elas também fazem parte desse processo de construção da cosmovisão, os hábitos e as emoções também, assim como também os sistemas ideológicos, né? Então tudo isso aqui, no final das contas, soma para que a gente tenha aí a cosmovisão sendo construída. Depois eu vou voltar um pouquinho nessa ideia, né? Mas eu queria mostrar a relevância da gente pensar nessa questão da cosmovisão. O Paul Hibbert foi um missionário, antropólogo também, né, que trabalhou principalmente na região da Índia, no país da Índia, né? Ele comenta assim no livro dele sobre cosmovisão, né? Transformando Cosmovisões, o nome do livro, né? Fala, as cosmovisões influenciam profundamente as maneiras de as pessoas verem o mundo e viverem suas vidas. Então, veja, não é simplesmente só como a pessoa enxerga, né? Geralmente a gente ouve muito falar de cosmovisão, e não que esteja errado, né? É só uma parte daquilo que envolve cosmovisão, mas a gente ouve muito a metáfora, né, de cosmovisão como sendo ali um par de óculos, por exemplo, né? Ah, são os meus óculos. É como eu enxergo a vida, é como eu enxergo o mundo. Não está de todo errado, mas é mais do que isso, né? Porque não é só enxergar, é como eu vejo, mas como eu também vivo, como eu atuo na sociedade, como eu atuo na minha família, como eu atuo ao redor aí onde eu estou envolvido, né? E aqui, por exemplo, no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, né, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, eles também agregam, né, um pouco mais aqui sobre essa mesma perspectiva aqui do fato de que as cosmovisões elas influenciam, né, no nosso modo de vivente. Então, eles começam dizendo aqui nesse trechinho que as cosmovisões elas moldam e dirigem a totalidade da nossa vida, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, né? Então, veja, né, as cosmovisões moldam, elas vão, de alguma maneira, dizer quem nós somos, formar a nossa identidade. E ela não só nos modela, como ela também dirige, ou seja, é aquilo que a gente viu ainda agora no Paul Hibbert, né, no sentido de que nós também seremos levados a praticar determinadas ações, a falar de determinado modo, a se vestir de determinada maneira, né? Então tudo isso, no final das contas, faz parte de um grande pacote diversificado de cosmovisões, né? E aí eles continuam dizendo, ela não só nos dá uma perspectiva de como o mundo é, que seria a função descritiva da cosmovisão, como também funciona como um guia de como o mundo deve ser, de como devemos viver no mundo, que seria a sua função normativa. Ou seja, né, uma única pessoa pode ter diversas cosmovisões, e essas cosmovisões, de algum modo, elas vão dizer para a gente, né, como o mundo é, né, vão moldar a nossa intelectualidade, vão moldar a nossa forma de pensar, mas não só isso, ela também vai mudar a nossa forma de agir. Daí essa função normativa, né, de como a gente deve viver no mundo. A cosmovisão realmente tem uma preocupação aí bastante relevante, né, por assim dizer, como dá para perceber. E aqui eu faço uma adaptação daquele modelo que o Dilthey, né, apresentou, já trazendo aqui um viés um pouco mais ampliado, né? Então a gente viu aí, por exemplo, a questão da razão e da experiência, né, como sendo aí dois elementos que ajudam na construção da cosmovisão, né, ou seja, tanto a visão do Immanuel Kant como do Soren Kierkegaard, né, ou seja, duas coisas que vão construindo a nossa cosmovisão, mas não apenas isso, eu somo aqui também aquele tripé do Dilthey, né, ou seja, crenças, valores e sentimentos, e aí podemos falar um pouquinho mais sobre isso aqui também. Determinadas crenças que as pessoas têm
moldam completamente a visão de mundo, a ação delas também na sociedade, né? Por exemplo, no século XVIII, se acreditava que a escravidão era uma coisa normal ainda. Ainda havia um senso quase que comum disso. Isso entre cristãos, protestantes, católicos, né? A gente vai encontrar argumentos assim dos mais pífios para aquela época, né? Como, por exemplo, mais predominantemente entre os católicos, a ideia de que o negro não tem alma, ou que o negro não é a imagem de Deus, por exemplo. Entre protestantes, prevalecia dois argumentos, né, também tão pífios quanto os outros anteriores aí, de que o negro ele seria um descendente de Caim, porque a marca que Deus teria colocado sobre Caim depois que ele mata o seu irmão seria a cor da pele, né? E isso justificaria, na concepção deles, a escravidão. E outros alegavam ainda ali a maldição de Noé sobre Canaã, seu neto, né? Já que Canaã seria ali, teoricamente, o patriarca que vai dar origem ao povo africano, né, do continente africano. E também aí, devido a isso, a uma maldição que é lançada, eles julgavam, né, que seria então justificável aí a escravidão naquela época, né? Mas veja, isso é uma crença da época, né? Uma crença muito pulverizada, muito popularizada, até que um outro grupo começa a olhar para isso e questionar. Mas isso não tem sentido. É um absurdo pensar assim. E eles vêm interpondo uma outra cosmovisão, uma outra perspectiva para essa questão, né? A gente vai ter muita gente se envolvendo com movimentos abolicionistas nessa época, dentre os quais, inclusive, vale a pena mencionar aqui John Wesley, né? O Wesley se engajou bastante, já que a gente está falando numa perspectiva armínio-wesleyana, ele se engajou bastante nesse movimento, ele apoiou o movimento Quaker, francês, tinha um grupo muito bem organizado lá. Na verdade, assim, às vezes no meio wesleyano, né, muita gente exalta bastante o envolvimento de Wesley, mas o Wesley pegou carona, essa é a verdade, né? Na verdade, esse pessoal francês, por exemplo, e outros grupos envolvidos ali também na Inglaterra, né, foram mais ativos do que o Wesley. Mas o Wesley, de alguma maneira, deixou sua contribuição também. Escreveu um tratado, né, contra a escravidão, trouxe muitas refutações importantes para aquela época, né? Apoiou um movimento político que vinha surgindo, né, com William Wilberforce, embora ele não tenha visto uma lei, né, que foi promulgada posteriormente, porque o John Wesley morreu antes, mas ele apoiou, mandou carta para esse político, né, visando aí realmente incentivá-lo, né, a dar continuidade à questão que vinha acontecendo. Mas enfim, novas crenças surgindo, derrubando essa cosmovisão anterior, trazendo uma visão de mundo alternativa, né, com relação àquilo que se pensava. Então veja que crenças também formam cosmovisão, né? E eu até aproveito, né, para deixar isso aqui registrado, porque a gente vive num mundo hoje super polarizado, né, de pessoas às vezes achando que o mundo se divide em duas coisas, em progressistas e conservadores, por exemplo, né? Isso é uma briga ainda muito forte pelas redes sociais, principalmente, né? Ou em outros ambientes. E é o que eu falei, do mesmo modo como uma cosmovisão, ela precisa ser analisada, verificada dentro de um objeto específico, a mesma coisa diz respeito a conservadorismo, progressismo, porque a gente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, vai depender do objeto. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu dei da escravidão, quem era a favor da manutenção da escravidão era conservador nesse objeto. E quem era contra, ou seja, quem era a favor da abolição nesse caso, era progressista, porque queria esse progresso para a sociedade. Então não dá para a gente ser tão, digamos assim, simplista, né, na hora de usar termos, né, como esse, porque ainda hoje a gente tem muitas pautas aí que precisam ser revisitadas, ser analisadas, né? Tem muitas crenças que ainda predominam no nosso meio que não são corretas, né, que acabam fazendo algum dano para a sociedade, etc., né? Então, enfim, as crenças, de algum modo, elas também vão colaborar nesse processo de formação da cosmovisão. A mesma coisa com os valores, né? Ou seja, o que eu entendo ser um valor para mim pode, de repente, não ser um valor exatamente para outra pessoa, e a gente precisa estar sensível também sobre como esse valor é colocado, né? Hoje, por exemplo, no meio evangélico, a gente ouve muito aquela ideia de que a gente tem aí a família tradicional.
lógico, eu até entendo a narrativa que é feita, né, em cima disso, em cima, por exemplo, da ideia de que a família tradicional ela é composta por homem e mulher, né? Geralmente falando mais ali do casamento heterossexual. Mas mesmo isso, lógico, eu já deixo claro aqui também o meu posicionamento com relação a não ser a favor, do ponto de vista religioso, né, da ideia de casamento homossexual, né? Mas, quando a gente pensa em família tradicional, o que é essa família tradicional? Porque na igreja evangélica brasileira mesmo, a gente tem muitas mães que são solos. A gente tem muitos filhos que nem conhecem o pai. As filhas que não conhecem o pai. Então, o que seria uma família tradicional hoje, por exemplo? Que valores são esses? Que às vezes a gente, de certo modo, coloca a goela abaixo, né, sobre a sociedade ou sobre as pessoas, sem problematizar, né, a fundo realmente aquilo que precisa ser trazido à tona, sabe? Então, os valores, de algum modo, também eles vão fomentar essa criação da cosmovisão. Né? Veja que tem muita gente que às vezes reproduz determinada fraseologia, né, sem analisar aí essa complexidade toda, como está sendo mencionado aqui agora. Nas nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, né, de gente que não conheceu a mãe, não conheceu o pai, né, e não se encaixa exatamente nesse modelo que às vezes é dito aí como tradicional. Né? Então são valores que vão colaborar na construção, como também sentimentos, né? Ou seja, como é que você se sente, por exemplo, se deparando com situações hoje, né, no nosso mundo, ainda, né, de racismo? Como é que você se sente, por exemplo, vendo aí machismo estrutural, né, por exemplo? Por isso que eu disse aqui que quando a gente vai falar de conservadorismo e progressivo, são termos muito simplistas hoje, né, quando você coloca de um lado só. Porque, por exemplo, eu acredito, quando a gente volta lá para o movimento feminista, quando ele surge de uma maneira muito legítima, né? Ou seja, em primeiro lugar, com as mulheres buscando o direito de votar, era o sufrágio, né? Elas queriam ter esse direito porque muitos homens iam para os bares, bebiam, se embriagavam, chegavam em casa, batiam nas mulheres, né? Maltratavam as mulheres e o que elas queriam eram ser ouvidas, elas queriam direitos para elas, né? Paralelamente, inclusive, até no movimento metodista, né, a gente vai ter muitas mulheres metodistas no século XIX, agregando aí essa primeira fase do movimento feminista, tá? E outros homens apoiando indiretamente também esse movimento, com um outro movimento, que era o chamado movimento de temperança, que era um movimento ligado ali à ideia de tirar, né, o uso de bebida alcoólica, de tentar retirar também a fábrica, né, destilarias e coisas do tipo, lá naquela época, né? Tudo para evitar esses males que a sociedade vinha tendo naquela época também, né? Então a gente vê uma luta muito legítima naquela época, e graças a Deus as mulheres conseguiram conquistar isso, né? Porque elas passam a ter voz, elas passam a poder eleger quem elas acreditam que as representam, né? Elas têm condição de cobrar também dessas autoridades, né? E depois a gente vai ter aí pelo século XX uma nova onda, um novo olhar, né, para o movimento feminista, que justamente aí a direitos mais igualitários, né, com relação a salário. Né? Só para a gente ter ideia, por exemplo, na Inglaterra, por volta do século XIX a XX, começo do XX, né, a gente ainda encontrava situações de trabalho em que o homem, vamos arredondar um valor aqui hipotético, tá? Só para ficar fácil de imaginar. Mas imagina, por exemplo, que um salário mínimo fosse R$ 1.000, né? Então um homem ganhava lá um salário mínimo, 1.000, né? Uma mulher ganhava metade, 500, né? E um adolescente, para jovem, ganhava a metade da metade do salário do homem, né? Ou seja, a metade do salário da mulher, que seria aí 250, por exemplo, né? A gente encontrava situações assim lá. E essa nova fase, por exemplo, é uma fase importante também nessa luta, né? Hoje, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, mas a gente ainda, obviamente, tem outras coisas ainda para ver melhorando, né? No que tange aí, por exemplo, ao trabalho das mulheres, aos direitos que as mulheres precisam, né, e tudo mais. E aí entra essa questão dos sentimentos, porque como a gente se sente perante essa situação, né?
Eu moro aqui num bairro em Campinas, não chega a ser um bairro elitizado em si, né? Mas a minha família, minha esposa, meus filhos são negros, né? E quando a gente se mudou para cá, por exemplo, né? Teve alguém que perguntou para minha esposa, onde você trabalha aí nesse prédio? E, na verdade, a gente estava se mudando para cá, né? Que é desses efeitos daquilo que a gente chama de racismo estrutural. Não é que a pessoa olhou e falou assim, eu não gosto de negro, não quero chegar perto de negro, não é isso. Mas é a questão estrutural, de como ela enxerga a situação. Ou seja, se é uma pessoa negra, então não pode morar aqui, ela só pode trabalhar aqui nesse prédio, né? Enfim, são coisas que, do ponto de vista de sentimento, a gente precisa olhar para isso e ter um repúdio, ter uma aversão. No pleno século XXI não dá mais para admitir determinados comportamentos, né? Então, veja que os sentimentos eles vão modelando também a nossa cosmovisão. Coisas que eram naturalizadas lá atrás, hoje já começam a ser questionadas, né? Lógico que em tudo isso, como eu falei aí, né, do progressismo e do conservadorismo, tem coisas que são legítimas, né? Mas também há exacerbação dessas pautas, né? Ou seja, quando a gente fala do racismo, quando a gente fala do feminismo, tem outras exacerbações, principalmente quando a gente traz aí à luz de uma cosmovisão cristã, né, de algo que a gente precisa pautar aí a partir das escrituras. Como que as escrituras vão nos dar a direção para lidar com essa questão toda, né? Essas exacerbações que fogem daquilo que são princípios da Bíblia, por nós cristãos, deve ser, obviamente, aí rejeitado, né? Mas mostra para a gente quão pequeno essa questão, né, de colocar aí conservadorismo e progressismo como uma coisa muito fechadinha, muito simples de ser tratada, sendo que não é, né? E aí o que acaba acontecendo? A gente acaba isolando pautas como essas aí que eu mencionei, fechando os olhos, achando que não tem tanta importância, e o que acaba acontecendo é que outros grupos vão discutir isso, né? Eles vão avançar nessas discussões e a gente às vezes vai ficando para trás. A gente às vezes não vai dando respostas, né, plausíveis, técnicas, bíblicas, cristocêntricas, né, para poder realmente responder a essas demandas que a sociedade tem nos nossos dias, né? Então são algumas coisas para a gente ir pensando aí também. E aí, somando aqui esses elementos todos, né, razão, experiência, crenças, valores, sentimentos, tudo isso aqui colabora no processo, digamos aí, de fazer a cosmovisão ser desenvolvida. E eu coloquei cosmovisão ali dentro de uma espiral. Por quê? Porque é justamente assim também que vai acontecendo na vida, né? Ou seja, hoje, talvez a gente esteja se deparando com algum assunto pela primeira vez, pela segunda vez, mas daqui a um ano, a gente já vai ter agregado mais conhecimento, a gente já vai ter lido mais coisas, vai ter ouvido mais coisas, né? E aí o nosso conhecimento sobre aquele assunto se expande. Por isso que eu trouxe essa espiral no sentido de a gente continuamente, né, tá crescendo, expandindo, né, entendendo mais coisas para serem agregadas na discussão. E no final das contas, todo o somatório disso impacta diretamente no quê? Nos nossos comportamentos, que é o que a gente viu aí no argumento tanto do Paul Ribber, como também do Michael Gorin e do Craig Bartholomew, né? No final das contas, tudo isso aqui que construiu a nossa cosmovisão, ela vai impactar no nosso comportamento. E essa ideia de formação de cosmovisão não é estática também, porque a gente pode mudar uma perspectiva de mundo, uma cosmovisão ao longo da nossa vida, né? E até assumir mais de uma cosmovisão, né, para determinadas circunstâncias ou objetos ali específicos, né? Mas fica aqui a, a questão, né, de que realmente ela impacta diretamente no nosso modo de agir, né? E aí eu trago um exemplo aqui bem rápido de como que isso influencia até a nossa visão litúrgica, por exemplo, né? Eu separei aqui 3 grupos de um ponto de vista mais litúrgico, né? Vamos pegar aqui da esquerda para a direita. Primeiro ali uma igreja, as igrejas formais ou ritualísticas, né? De repente se enquadram aí a própria igreja católica, anglicana, luterana, algumas igrejas metodistas, né? Vão se encaixar aqui nesse primeiro grupo. No segundo grupo aqui a gente tem o que a gente pode chamar aqui de igrejas evangélicas tradicionais, né? Mais históricas, né? Os presbiterianos, batistas, metodistas em geral também se enquadram aqui. Algumas igrejas do movimento de santidade também acabam se enquadrando aqui em alguns momentos, né?
Como por último, a gente tem aqui uma liturgia mais carismática, que envolve tanto os pentecostais, de modo geral, como aquilo que é mais precisamente chamado de carismático, né? Que é uma linha mais específica aí da pneumatologia também, né? Mas, enfim, separando aqui nesses três agrupamentos, né? A gente consegue perceber como que a visão de mundo deles, do ponto de vista litúrgico, varia. Por exemplo, o primeiro grupo, quando a gente analisa aqui a questão de prédios, de instalações, né? Onde eles estão alojados. O primeiro grupo geralmente está mais ali em catedrais, templos mais suntuosos, né? Aquela coisa mais de uma arquitetura mais bem elaborada, né? O segundo grupo também mantém aí um pouco disso, de templo, etc. Porém, o que acontece? Como geralmente esses grupos aqui do lado mais histórico tradicional, eles fazem parte do que a gente chama na história da igreja no Brasil de protestantismo de missão. Durante um bom tempo eles foram proibidos de ter templo, de ter sino, de ter cruz, né? Então, em comparação, muitas das vezes, os templos mais antigos, né, dessas denominações, por exemplo, com as outras igrejas aqui, ritualísticas e formais, né, vão ser numa escala mais simples do que a do outro grupo, né? E já quando a gente vai para o grupo aqui carismático, nem sempre eles ligam muito para essa questão de catedral, de templo. Também tem, mas às vezes eles alugam um salão na rua, né? Às vezes era um bar, funcionava naquele espaço, agora não é mais um bar, agora é uma igreja. Então é mais aberto, né, para a escolha do espaço, da instalação, por exemplo, né? As formas de expressão são muito características também na liturgia mais ritualística, né? A gente vai encontrar aí procissões, velas, um lado mais ali voltado nos rituais em si. Já no meio tradicional, a gente vai encontrar ali uma liturgia mais centrada na pregação, hinos, aquele período ali para meditação, para o silêncio, para a contemplação, né? Já na igreja carismática, ou nas igrejas aí de tradição pentecostal carismática, tem mais aí essa abertura, né, para manifestação dos dons espirituais, profecias, cânticos, né, danças, curas, exorcismos, né, não coloquei ali, mas também se enquadra. A postura litúrgica também tem muita diferença, né, por exemplo, no primeiro grupo aqui ritualístico, tem mais essa coisa de se prostrar, sentar de maneira contemplativa, ou às vezes se ajoelhar. Já no movimento tradicional, né, tem aí essa ideia da pessoa às vezes estar de pé, ou sentada, mas com a cabeça curvada. Já no movimento carismático tem já essa postura das pessoas ficarem ali com as mãos erguidas, a cabeça erguida também, né? E olha que interessante, o foco, a pessoa da Trindade que cada um desses grupos acabam dando, né? Eu vou começar agora da direita para a esquerda, vou inverter, porque é muito claro isso daqui, por exemplo, na tradição mais carismática pentecostal, ou seja, o foco ali, de fato, é o Espírito Santo, não temos dúvida, né? A manifestação dos dons, né? É muito mais pneumatológica, muito mais pneumocêntrica, né? Nesse sentido, dentro da peculiaridade litúrgica desse grupo, né? Já o grupo tradicional tem uma ênfase mais aí no filho, né? Tem essa tendência mais cristocêntrica e tal, enquanto o outro lado que é mais contemplativo, né, e tal, tem essa ênfase maior aí na pessoa do pai. E olha que interessante como que isso, inclusive, afeta até o tipo de mensagem que é pregada, né? Por exemplo, o primeiro grupo ritualístico, que foca mais no pai, tem mais aí uma tendência de expor mensagens que vão falar da criação, da providência divina, né? Quando a gente pensa agora numa denominação ou num grupo religioso, né, que é mais cristocêntrico nesse sentido, ela vai falar o quê? Do pecado da raça humana, né, do problema que a raça humana tem a partir desse pecado e a solução para ele na redenção em Jesus, né? Ao passo que os grupos aí mais carismáticos pentecostais vão ter essa ênfase maior, né, na pessoa do Espírito Santo, que batiza com o Espírito, né, que trabalha no desamparo das pessoas. Fala-se muito do poder de Deus, de outras manifestações espirituais, né, curas e outros dons, né. Então veja como que, liturgicamente falando, a cosmovisão também influencia, né, ou seja, e eu não estou fazendo juízo de valor de quem está certo, quem está errado,
é simplesmente uma análise mais descritiva mesmo, né, para mostrar como que cada liturgia, ela não vem do nada. Na verdade, ela vem de algo, e principalmente a partir de uma visão de mundo, né, de uma visão de mundo que dialoga aqui com a questão da liturgia, né, só para mostrar como que esse tema realmente é relevante, né. E aí depois que a temática da cosmovisão, ela perpassa, né, as várias ciências humanas que a gente mencionou, né, começa com a filosofia, passa pela antropologia, psicologia, até ciências da religião, né, a gente vai ter aí a apropriação desse termo, Weltanschauung, cosmovisão, para a teologia. E a primeira pessoa a fazer isso é um teólogo presbiteriano escocês, né, que é o James Orr. Ele vai usar essa terminologia aí para discutir como que ele poderia dar uma resposta a algumas hostilidades, né, que os cristãos vinham sofrendo aí nessa transição para o século XX. Porque é uma espécie de apogeu do secularismo, do racionalismo, né? E é uma época, inclusive, que algumas pessoas tinham uma certa aversão à ideia de teologia em ambientes públicos, por exemplo, né, em universidades públicas e tal. Lá atrás, pelo século XVIII, por exemplo, né, a gente vai encontrar o Friedrich Schleiermacher, né, por exemplo, um dos pais da teologia liberal, dando uma resposta até para isso, porque havia a tendência, né, de querer retirar a teologia do espaço público, de universidades públicas, etc. Aqui no Brasil a gente não tem. Né? Você pega as universidades públicas aqui, no máximo que a gente vai encontrar é ciências da religião. Né? Ou, às vezes, em programas de pós-graduação, a gente tem algumas áreas que dialogam com a religião, que pesquisam alguma coisa da religião, mas não é a ênfase principal, né? Tipo a história, a filosofia, antropologia, né? São algumas áreas, psicologia, né? Às vezes eles podem ter ali um campo de pesquisa, uma área para pesquisar alguma coisa relacionada à religião, mas não é o foco principal, né? Já na Europa a gente tem universidade que tem curso de teologia, mestrado, doutorado em teologia em universidade pública, né? Diferentemente daqui. Então a gente tem muita essa hostilização acontecendo também nesse período, porque a ideia que dava era o quê? Que a teologia era uma resposta apenas intracorpus para a denominação religiosa. Que relevância a teologia poderia ter, por exemplo, para a sociedade? O que a teologia contribui para a sociedade? A teologia, aparentemente, só poderia responder demandas intrínsecas à denominação religiosa que a pessoa fazia parte. Então tem essa demanda surgindo, né? O James Orr é uma das pessoas que vai trazer essa resposta, né? Para poder dizer como que ele poderia aí ajudar nessa situação toda. Então, a resposta que ele traz com relação à teologia é de que ela poderia trazer respostas aí para o todo da vida do indivíduo, né? Ele traz assim, uma visão bem mais teológica mesmo em si, sem dialogar muito ainda com a questão da sociedade. Quem vai fazer isso bem melhor é o Abraham Kuyper daqui a pouco, né? Mas quem dá o pontapé é o James Orr, né? Então, um trecho aqui de uma obra dele, ele fala assim: aquele que crê de todo o coração em Jesus como Filho de Deus está desse modo comprometido com muito mais do que isso. Ou seja, se eu acredito em Jesus, não é só Jesus, tem outras coisas que envolvem a minha crença em Jesus. Então essa pessoa se compromete também com uma certa ideia de Deus, uma certa ideia do homem, uma certa ideia do pecado, e etc, etc. Ele vai falando das doutrinas da teologia sistemática, né? E conclui: isso constitui uma Weltanschauung, né? De fato, ele pensa mais aqui de uma perspectiva sistemática da teologia. Mas se a gente fosse ampliar isso, seria muito interessante, né? Ou seja, eu acredito em Jesus, mas o que a teontologia, o estudo sobre o ser de Deus, contribui, por exemplo, para a minha fé, mas também para uma fé que dialoga na sociedade. A gente poderia ampliar isso, né? O que eu, acreditando, por exemplo, na redenção de Cristo, né, na salvação, na soteriologia, como que isso, de alguma forma, também dialoga com a sociedade? Então, é um pouco do que o Abraham Kuyper, ele dá um passo a mais. Ele, em contrapartida, também vai lidar com esse mesmo desafio, né, com relação aí ao modernismo da época, né, essa teologia mais modernista e a essa tendência muito acadêmica também que a gente mencionou aí agora há pouco. E ele, então, dá uma série de palestras que ficaram conhecidas como Stone Lectures, né, e nessa palestra ele pega o seu referencial teórico, que foi uma sacada muito inteligente, ou seja, se eu estou falando para academia, eu preciso de um referencial teórico,
E ele pega o referencial teórico dele dentro da tradição protestante que ele está inserido, né? Já que ele é membro da Igreja Reformada da Holanda, uma igreja de tradição calvinista. E ele, então, pega aí o calvinismo e correlaciona isso com diversos temas. Dentre eles, aí, por exemplo, a religião, a política, a ciência, a arte, né? E depois isso virou até o livro, né? Tem aí o livro dele, dessas palestras, que está traduzido para português também, né? Você vai encontrar lá calvinismo e religião, calvinismo e política, calvinismo e ciência, calvinismo e arte, que é um trabalho muito interessante. Depois outras pessoas deram aí continuidade a esse trabalho do Kuyper, né? Dentre eles aí o Hermann Doiver, né? Por exemplo, também alguém bem interessante. E é daí que vem essa nomenclatura da ideia de neocalvinismo, né? Ou seja, um novo tipo de calvinismo. Um calvinismo que não está estritamente fechado apenas nessa ideia da teologia sistemática, de uma dogmática, né? Mas de uma teologia que dialoga, inclusive, com a esfera pública, com a sociedade, que traz respostas para as demandas que a sociedade vigente possui, né? Então, foi uma sacada muito boa do Abraham Kuyper, né? Que geralmente a gente fala muito sobre isso também nesse tripé, criação, queda, redenção, né? E eu acho que é aqui que a gente tem essa sacada para poder conversar mais entre as duas tradições, tanto a neocalvinista como a tradição arminiana wesleyana. Por quê? Em termos de criação, lógico, a gente pode encontrar às vezes alguém aí, né, que adota uma perspectiva evoteísta, né, e tal, mas esse não é o ponto. O grande ponto aqui, o grande X da questão, é que a gente vai ter, digamos aqui na superfície, né, da discussão, aquilo que nos é comum, aquilo que é uma fé primária, que é a ideia do criacionismo. Deus cria. Se ele criou, estabelecendo um processo evolutivo, aí o pessoal evoteísta segue por esse caminho. Não é a minha perspectiva pessoal, mas tem gente que acredita assim. Mais importante é a gente entender que há uma criação, que há um Deus criador, né, que cria tudo bom, tudo perfeito, e a queda, ela ofusca isso aí que é criado de maneira perfeita, né, trazendo aí uma série de consequências para a raça humana. E não só para a raça humana, como também para o ambiente em que a gente está inserido, né? E, por fim, a coisa não fica simplesmente jogada ao léu, no caos, mas há um plano de redenção. Que, claro, a mecânica dessa redenção vai variar entre as tradições aqui, né? Tradição arminiana, calvinista, elas vão ter suas especificidades, mas, olha, na superfície aqui, a gente acredita exatamente na mesma coisa, que é o fato de que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso aqui não se altera em ambas as tradições, né? É o que eu falei, na profundidade, quando a gente vai entender a mecânica de ambas as tradições, a coisa muda, né? Talvez aí até significativamente. Mas não ao ponto, por exemplo, de nos separar aqui para pensarmos numa construção de uma cosmovisão que transforme, por exemplo, aí a nossa sociedade, né, para melhor. E a criação, eu já comentei essa questão aqui. A queda, por exemplo, dentro de uma perspectiva arminiana, né, tem algo bem interessante, que tem uma ligação muito forte, né, com o que o calvinismo também ensina. Essa visão tridimensional da imagem de Deus aqui, ela é wesleyana, tá? O Jacó Arminio, por exemplo, ele tinha uma visão muito próxima dos reformados, idêntica, na verdade, né? Ele, ao invés de fazer essa divisão mais clássica aqui, ele dividia numa bidimensionalidade, né? Falando ali, por exemplo, de uma imagem acidental e de uma imagem que é original ali ao ser humano, né? Então, essa imagem mais original, ela permanece depois da queda, muito embora corrompida pelo pecado, né? Já essa imagem acidental, como ele chama, né? Ou seja, é aquilo que foi, de fato, perdido com a queda, né? Que seria o que a teologia mais clássica, os medievais, e muitos reformados também, vão chamar de imagem moral. A imagem moral seria esse campo da espiritualidade. Ao passo que a imagem natural seria isso que é mais inerente ao ser humano, né? Se você ler, por exemplo, as Institutas, você vai ver que o Calvino, ele concorda que a imagem natural permanece no ser humano, corrompida, muito corrompida. Ele é bem pessimista com relação a isso, né? E a imagem moral é perdida. Então, vocês vão perceber que há uma conexão aqui idêntica, tanto de Armínio como de John Wesley, né?
O John Wesley apenas acrescenta aqui um outro item. Ele pega emprestado de um anglicano chamado Isaac Watts a ideia de imagem política, né, que seria aí uma dimensão da imagem de Deus relacionada à governabilidade, né? Deus ele compartilha com o ser humano essa capacidade de governo, mas de uma maneira que esse governo seja para a glória de Deus, né? Ou seja, então ele vai governar perante o meio ambiente, mas nunca de um modo a usufruir da natureza de maneira subserviente, né? Estragando tudo, acabando com tudo, né? Pelo contrário, seria um relacionamento mais ganha-ganha, né? Ambas as partes devem sair ganhando, por exemplo, né? Isso se desdobra para o relacionamento intrapessoal, né, de como eu me relaciono comigo mesmo e como eu devo me relacionar com o próximo, no relacionamento interpessoal, né? Então, enfim, a gente tem toda essa questão aqui da imagem de Deus, que é a mesma coisa da tradição calvinista, tá? Mesma coisa. A imagem moral é perdida. A imagem moral ela tem a ver com aquilo que a gente falaria aqui das faculdades espirituais, né? O livre-arbítrio, por exemplo, do campo espiritual está inserido aqui. Isso aqui, para Armínio, para Wesley, é perdido. O homem natural, na linguagem de Paulo, não tem esse arbítrio, né? Mas ele tem o que o Edward Stillingfleet, no século XVII, vai chamar de livre agência. Não é um termo exatamente do calvinismo, né, por si. Eu até gosto muito da visão do Martinho Lutero. O Lutero faz uma divisão interessante, porque ele fala de arbítrio superior e arbítrio inferior. O superior seria esse livre-arbítrio, que a gente fala genericamente, para as coisas espirituais aí, né? Que está aqui na imagem moral, foi perdida. E o arbítrio inferior, em contrapartida, já seria aí o que depois o Edward Stillingfleet vai chamar de livre agência, né? Ou seja, no final das contas, a gente está falando da mesma coisa com nomenclaturas diferentes. Tá? Isso que é importante aqui ressaltar, porque às vezes tem toda uma discriminação, né, com relação a como a tradição arminiana pensa. Muitas vezes os arminianos são chamados aí de pelagianos, semi-pelagianos, né? Mas de uma maneira inconsistente. Né? Na verdade, isso é uma falácia, porque na prática a teologia arminiana ela é tão pessimista com relação aí aos efeitos da queda na imagem de Deus quanto a teologia reformada, né? E a imagem de Deus, então, ela é corrompida nesses níveis relacionais, né? Ou seja, no nível de relacionamento com o Criador, o arbítrio é perdido na imagem moral, mas resta uma coisa que João Calvino chamava de sensus divinitatis, né? Que seria a noção da divindade. Isso resta. Mas não ao ponto, por exemplo, de a pessoa, o homem natural, né, que tem esse sensus divinitatis, conseguir buscar verdadeiramente ao Deus verdadeiro. Então, esse é um outro ponto aí também importante, né, de diálogo aqui, né, que ambas as tradições acreditam aí de maneira igual, né? E os outros níveis relacionais, ou seja, consigo mesmo, com o próximo, com a criação, são também níveis relacionais aí que sofrem com a corrupção da queda de Adão, né? E aí vem a solução para isso, que é a redenção, né? Ambas as tradições também trabalham com a ideia da redenção. A gente tem aí a questão da restauração da imagem de Deus, isso na tradição arminiana wesleyana é um ponto nevrálgico, tá? Porque, por exemplo, Romanos 8:29 é um texto-chave para se pensar nisso. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de Deus, né? E esse é um ponto interessante, porque lá em Gênesis 1:26 é dito que Deus criou Adão, né, conforme a imagem, né? A palavra hebraica lá, tselem, né, traz essa ideia da forma, do formato. O ser humano foi criado nessa forma. Podemos fazer um trocadilho que o pecado deforma essa imagem, né? E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 8:29, fala de um plano divino de restaurar essa imagem, ou seja, de colocar essa imagem de maneira sumorfo, né? A palavra que ele usa lá no grego, que traz de novo essa conotação de algo dentro do formato ou da forma. E a gente pode brincar com as palavras, né? Fazer aqui uns trocadilhos, ou seja, o ser humano foi criado conforme, a queda deformou, e a redenção, ela traz essa reforma, ou essa transformação, tudo dentro do radical da forma, do formato, aí, que são palavras que vão dialogar, né, nesse percurso aí da criação que é da redenção, né? E aí acho que uma coisa mais peculiar da tradição
wesleyana é a ideia da perfeição cristã, que, ao meu ver, é uma chave, digamos assim, dentro da tradição wesleyana, para pensar na construção de uma cosmovisão. Por quê? Porque perfeição cristã, que é um tema muito central no pensamento de John Wesley, está totalmente relacionado à restauração da imagem de Deus. E não é perfeccionismo, como outros pelagianos depois vieram defender, inclusive o Charles Finney, né? Ele pensava em perfeição no sentido latino da palavra, da pessoa simplesmente viver impecavelmente, inerrantemente, infalivelmente, né? E não é esse o ponto. John Wesley pensava em perfeição com a patrística oriental, tá? Na ideia da teosis, né? De uma modificação na natureza humana, né? Que ocorre desde a regeneração, desde o novo nascimento, vai transformando esse indivíduo aí até culminar com a glorificação e ele ser totalmente transformado, né? É um processo de santificação, por assim dizer. A gente tem uma santificação inicial que acontece com a regeneração, uma santificação continuada na visão mais wesleyana. De repente, no movimento de santidade pode-se falar de uma inteira santificação como um segundo momento. E há uma santificação final no sentido da glorificação, por exemplo, né? Só para a gente pensar aqui. E onde encaixa a perfeição nisso daqui para Wesley? Ele pensa exatamente no sentido grego da palavra perfeição, não no sentido latino. Como eu disse aqui, em latim, para a gente vem de perfecto, né? Dá essa conotação de uma coisa infalível, inerrante, tal, impecável, né? E Wesley pensa na palavra, ou no verbete grego, teleiosis, que tem a ver com a ideia de completude, ou, dependendo do contexto, pode também trazer a conotação de maturidade, né? Por exemplo, em Hebreus capítulo 5, o autor da carta ele menciona para aquela comunidade lá de ex-judeus, né, convertidos agora ao cristianismo, que nasceram num lar judeu, né, aprenderam muitas coisas do Tanakh desde o começo da vida deles, estavam agora servindo a Jesus, mas o autor da carta ele está indignado porque ele falou: eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês, não posso, porque o alimento sólido é para os adultos, né, como geralmente está traduzido em português aí. Só que a palavra grega lá é literalmente perfeito, né, ou seja, o alimento sólido é para o perfeito. E eu tive que dar para vocês leite. Ele está fazendo esse contraste, essa antítese, né, de que o alimento sólido é para uma pessoa mais madura na fé. Então, a teleosis pode ter essa conotação da maturidade, como é esse o caso, como pode ter a ideia da completude, que aí já é o uso, por exemplo, do apóstolo João na primeira carta dele, quando ele menciona o amor perfeito, né? O que é esse amor perfeito? É aquele amor que, para ser completo, ele é direcionado verticalmente e horizontalmente, ou seja, para Deus, eu preciso amar Deus de toda a alma, todo o coração, toda a força, todo o entendimento, mas se eu amo a Deus e não amo o meu próximo, então o amor está incompleto, ele é imperfeito. Agora, se eu amo a Deus e amo o próximo como a mim mesmo, o amor está completo. E o inverso também é errado, né? Ou seja, se eu amo o próximo como a mim mesmo, mas não amo a Deus, então o amor também permanece incompleto. Tanto que John Wesley, se vocês tiverem curiosidade, né, de ler o livro dele, Uma Explicação Clara da Perfeição Cristã, ele vai definir perfeição cristã como esses dois mandamentos, os dois maiores mandamentos: amar a Deus de toda a alma, força, coração e entendimento, e o próximo como a si mesmo, né? E aí onde está a chave disso? O radical de teleios, que é a palavrinha grega telos, de onde vem a ideia de propósito, finalidade, né? Ou seja, alguém é perfeito na perspectiva wesleyana não quando ela vive uma impecabilidade, porque isso seria uma utopia, né? Isso ninguém pratica isso. Mas ela é perfeita quando ela cumpre o propósito de Deus. Ou seja, quando ela cumpre o telos. O telos tem a ver com essa ideia do propósito, o cumprimento do propósito. Então, quando alguém é vocacionado, por exemplo, para o ministério pastoral, para o ministério do mestre, para o ministério do evangelista, ou para quaisquer outros ministérios, né? Ou quando alguém é pai, é mãe, é marido, é esposa, é cristão, enfim, seja qual for a vocação dessa pessoa, onde ela estiver, né, e ela vem cumprindo o propósito para o qual Deus chamou e vocacionou essa pessoa, ela vem cumprindo essa perfeição, vem cumprindo esse telos para o qual Deus vocacionou. Se ela não cumpre, então, obviamente, ela está indo aí na contramão dessa questão, né? E aí, isso nos leva ao próximo ponto aqui, já partindo para os finalmente, né? Que seria a ideia do Ministério da Reconciliação, por exemplo.
Paulo escreve lá aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 18, que Deus estava reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. E reconciliação fala exatamente dessa ideia do relacionamento. Ou seja, a igreja de Cristo tem esse telos. Não é uma coisa que ela deve escolher, ela já está vocacionada para isso. Ela já foi simplesmente direcionada para trabalhar na reconciliação. A responsabilidade do corpo de Cristo está engajado com isso. E se a gente volta na imagem de Deus lá na perspectiva wesleyana, ele fala de 4 níveis relacionais. Um relacionamento teológico ou espiritual, que é com Deus, ou seja, faz parte da missão do corpo de Cristo levar o evangelho aos perdidos, para que essas pessoas sejam reconciliadas com o Criador. Faz parte da missão ajudar pessoas que já são cristãs no seu crescimento de vida cristã, para que elas desenvolvam a salvação, né, como é a fala de Paulo em Filipenses 2,12, mas não se resume a isso, né? Por exemplo, a gente tem também um relacionamento aí com a criação. Qual é o modo, por exemplo, como o cristão deveria se relacionar com a natureza, com a criação de Deus, né? Será que é do jeito que a gente está vendo hoje, ou será que tem outras formas aí mais corretas à luz da Escritura, por exemplo, né? Ao ponto da natureza gemer, né? Com uma linguagem simbólica lá de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a natureza geme, aguardando aí a manifestação dos filhos de Deus, por exemplo, né? Mas a gente pode ainda estender para o relacionamento intrapessoal, que é o que a gente tem com a gente mesmo, e isso faz parte do telos da igreja, né, de ajudar as pessoas a crescerem. Em Romanos 12, por exemplo, Paulo chega a dizer que ninguém deve pensar de si, ele faz um trocadilho no grego, né, que na nossa tradução não fica tão visível, né, ele fala que a gente precisa buscar ali, nem ser hiperfronem, nem fronem, né, que seria mais ou menos para a gente aqui no português a ideia de buscar um equilíbrio, né, de não pensar de si nem além e nem a quem, né, seria legal a gente pensar dessa maneira. Ou seja, de ter um ponto de equilíbrio. A partir do momento que eu tenho uma visão pessoal de mim mesmo, muito exaltada, eu vou ter problemas. Se eu também tenho uma visão muito ínfima, eu também vou trazer problemas, né? Às vezes não só para mim, como para outras pessoas ao redor. Então, esse ar de superioridade ou de inferioridade pode trazer problema. Então, ele está dizendo, olha, pense de si mesmo ali como convém, de maneira equilibrada, né? E por último, o relacionamento social, né? Ou interpessoal, que também faz parte do Ministério da Reconciliação. A nossa tarefa não é só levar o evangelho aos perdidos, é ajudar pessoas que às vezes estão na igreja ou fora da igreja a saber como se relaciona com a criação, a saber como se relaciona consigo mesma e a saber como se relaciona com o próximo, para que a gente tenha uma visão de justiça, né, mais abrangente, por assim dizer. E aí, o que é legal aqui para fechar? Algumas perguntas contextuais que o Richard Middleton e o Brian Walsh fazem, né, no livro deles Visão Transformadora, que depois o N.T. Wright acrescenta mais uma pergunta, e que servem como perguntas contextuais, para a gente pensar a partir, de repente, a nossa tradição, né? Por exemplo, as perguntas que eles fazem nesse livro são: onde estou, quem sou, o que é de errado e qual é a solução, né? E o N.T. Wright ele acrescenta que horas são. Eu agora trago aqui todas as perguntas de maneira mais rearranjada, né? Começando aqui por quem sou. Porque nós somos cristãos, mas dentro de um grande cristianismo a gente faz parte de um ramo do cristianismo, né? Eu, por exemplo, sou de tradição wesleyana. E isso faz muita diferença na minha visão de mundo. Por isso que a gente estava discutindo desde o começo aqui coisas que impactam na minha visão de mundo. Tem todo um DNA, digamos assim, da tradição wesleyana, né? Uma preocupação, por exemplo, com engajamento social, com algumas perspectivas nesse caminho, né? E aí, quem sou, não tem como eu dissociar isso. Isso está no meu DNA enquanto um cristão wesleyano, por exemplo, né? Mas, embora eu seja um cristão wesleyano, eu preciso saber também onde eu estou e que horas são. Porque, embora John Wesley tenha sido muito efetivo no seu tempo, ele viveu na Inglaterra, no século XVIII. Eu não estou na Inglaterra, eu estou no Brasil. Eu estou na América Latina. Ele estava na Europa. E no Brasil, que é um país multicultural, eu também estou numa região muito específica. Então, onde estou faz muita diferença. E a hora também, né, ou seja, a temporalidade, também muda tudo, porque o Wesley estava no século XVIII, a gente está no século XXI.
E as demandas que o Wesley teve no século XVIII não são as mesmas que a gente tem no século XXI. Algumas até são, mas outras são muito diferentes. Por exemplo, o Wesley nem sonhava em discutir identidade de gênero. Isso não existia na época dele, mas para nós existe hoje. Então, onde estou e que horas são, veja como é que faz um impacto muito grande, né? É o que o Abraham Kuyper fez. Ele pegou lá o Calvino, século XVI, e trouxe para o século XX. Quais são as demandas do século XX? Ele trouxe algumas coisas: religião, política, ciência, artes, né, no século XX. Como que a Bíblia e a sua tradição respondem a essas demandas, né, da sua época, por exemplo? Então foi uma sacada importante, né? Por fim, né, eu acho que essas duas últimas perguntas aí nos ajudam muito. O que tem de errado, qual é a solução? Ou seja, a gente olha, a gente faz um mapeamento, né, de coisas que ao nosso redor podem servir como demandas, né, e a gente problematiza essas coisas, né, por isso a gente questiona, né, o que tem de errado, mas a gente finaliza também, não apenas só olhando o que tem de errado, porque criticar é fácil, né? O nosso desafio é propor solução, ser mais intencional para ver a coisa mudar, né? Então a gente também precisa trazer essa última pergunta: qual a solução, ou possível solução, ou possíveis soluções, né? Como é que a gente pode lidar com essa questão? Tem alguns problemas possíveis, né? Igreja, religião, política, justiça social, ciência, arte, ecologia, educação, estética, sexualidade, ética, saúde, família, trabalho, tecnologia, espiritualidade, deficientes, e a lista é enorme, é quase infinita, né? O Karl Barth, ele falava na época dele lá que o pastor do século XX deveria ser alguém que tinha a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? Hoje não é mais o jornal, hoje o smartphone na nossa mão aí, a Bíblia na outra, talvez só o smartphone, porque só o smartphone já comporta aí a Bíblia digital também. A gente já vai ter, digamos aí, um contato com uma série de outras demandas, né, no nosso tempo, por exemplo, né? E isso é muito wesleyano também, isso é um jeito muito wesleyano de fazer teologia, né? Porque Wesley, no seu tempo, ele olhou para essas várias demandas dos seus dias e trouxe algumas possíveis respostas, né? Ele, por exemplo, discutiu ali já na sua época questões ambientais. Ele trouxe algumas problematizações econômicas, políticas e propostas para isso também. Ele discutiu sobre inclusão feminina. Ele falou sobre problemas ligados, por exemplo, ali à questão dos encarcerados. Falou sobre reforma prisional. E muitas outras coisas aí que, infelizmente, não dá mais tempo de eu falar também, né? Mas é um jeito muito wesleyano, por exemplo, de fazer teologia. E é por aí que eu vou ficando, Lincoln. Acho que deu para expor aí tudo que eu gostaria, né? Um pouco aqui das principais bibliografias, né? Fico com a minha fala e abro aí para você agora nos conduzir para as próximas partes. Vinícius, primeiro, parabéns pela exposição. Nossa, belíssima, um panorama acerca de cosmovisão e também falando sobre essa perspectiva wesleyana, arminiana. Achei fantástico. E quem tiver perguntas, pessoal, pode levantar a mãozinha. Eu vi que a Janice aqui estava com a mão levantada. Então, se você quiser formular sua questão, você pode abrir a sua câmera e o seu microfone e fazer a sua pergunta. Ou então, se você não quer abrir câmera e microfone, você pode colocar a sua pergunta por escrito no chat também, que nós vamos ler aqui para você, tá bom? Pessoal, perguntas? Alguém tem perguntas para fazer? Vamos ver aqui. Vinícius, quando a gente. Essa exposição que você trouxe sobre a cosmovisão, sobre cosmovisão, a gente. É possível ligar essa questão da cosmovisão à questão de todo ser humano necessariamente estar inserido dentro de um contexto, dentro de uma tradição histórica. E essa tradição histórica, ela acaba
ela acaba servindo como um princípio que norteia o modo como a gente interage com o mundo, interage com a criação, interage uns com os outros. É possível entender cosmovisão assim? Olha, com certeza essa é uma das facetas da cosmovisão, né? Ninguém, por mais que a pessoa imagine que ela está neutra, ela nunca está neutra, né? Porque ela tem valores familiares, valores sociais, tem a questão lá que o Durkheim, né, na filosofia, discutia muito aí também, de alguns aspectos aí da sociedade que influenciam diretamente o nosso modo de agir, né? Às vezes tem um discurso muito hegemônico na sociedade que, se eu for na contramão desse discurso, eu vou ser rejeitado pela maioria, né? Então, muitas das vezes eu até ando no mesmo fluxo do discurso hegemônico, né, para ter aceitação, né, e por aí vai. Então, enfim, isso é inerente da discussão da cosmovisão, né? Todo mundo, de alguma maneira, está inserido em alguma concepção aí, né, que modela o jeito dela pensar e de agir na sociedade aí também. Muito bom, muito legal, Vinícius. Antes, pessoal, se tiverem perguntas, podem levantar a mãozinha, podem colocar no chat que a gente vai. Opa, temos perguntas aqui. Vamos lá. A Marjorie perguntou o seguinte, Vinícius. Ela gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a visão de Wesley a respeito do livre-arbítrio, por favor. Isso. Certo. Bom, Wesley, ele segue exatamente a mesma perspectiva da teologia reformada, tá? Ele acredita em depravação total. Aliás, o termo depravação total ele é um termo que surge mais aqui em torno do século XVIII, tá? Wesley mesmo chega a usar, mais no final da vida dele, né? O Jonathan Edwards também, né, chega a usar lá mais pro finalzinho do século XVIII, né? Ambos usam aí nessa época. Calvino, Armínio, Lutero não usaram essa expressão. A expressão comum era pecado original. E, na verdade, é a mesma coisa, tá? Pecado original e depravação total é a mesma coisa. A diferença são ênfases, né, que uma terminologia e outra vão dar. Depravação total, por exemplo, vai falar mais da extensão, né, da abrangência da extensão do pecado no ser humano, né? Ou seja, afetando a totalidade, a integralidade do ser humano, né? E aí seria interessante, por exemplo, né, ler o sermão de Wesley chamado Pecado Original. Tem um trecho do sermão que ele vem explicando, né, o que é pecado original, trazendo as fundamentações bíblicas. E aí chega num momento, ele questiona assim: até aqui você concorda comigo? Então você é um cristão. Negue isso e você é um pagão. Ou seja, para ele, isso era uma coisa fundamental mesmo da fé, né? E aí tem outros trechos, outros sermões dele também, né? Outros tratados, que ele faz críticas assim muito específicas, né? Ao pelagianismo, por exemplo, ou ao semi-pelagianismo, né? Mostrando que ele estava realmente ali engajado ou acreditava, né, totalmente nessa visão, que era inclusive da sua igreja, né? A igreja anglicana, Wesley, ele morreu anglicano, tá, gente? Ele não era a ideia de metodismo com John Wesley como movimento, não como igreja, como denominação, tá? A igreja metodista episcopal, ela surge em 1784 nos Estados Unidos, porque os grupos lá, né, se tornaram independentes da Inglaterra, como ex-colônias. E aí teve todo aquele fechamento político, né? A Inglaterra não mandava mais ministros anglicanos lá para as ex-colônias inglesas. E aí, naquela circunstância, Wesley, vendo ali a necessidade na América do Norte, ele falou: olha, vou autorizar vocês fundarem a igreja aí. Mas ele mesmo não era metodista, né? Ele autorizou a fundação da igreja lá, mandou alguns ministros para lá para ajudar naquele trabalho, né? E aí, quando a igreja foi fundada, por que eu estou contando isso? Porque ele pega os 39 artigos da religião, que são os temas confessionais da igreja anglicana, né? E ele reduz ali, ele resume, eu só não me lembro agora em quantos, se eram 25 ou 24, depois vocês dão uma olhadinha aí pelo Google, né? Mas ele resume esses artigos da religião numa quantidade menor, né? Compacta eles, e ele segue exatamente essa mesma ideia. Se você pegar lá o artigo da religião sobre pecado original, sobre a questão da vontade do homem, né, arbítrio e tal,
vai ficar muito claro que ele não acreditava em livre-arbítrio, né, no homem natural, tá? Ele, como Armínio também, né, Jacó Armínio também ia por esse mesmo caminho. Eu, sinceramente, até hoje não sei por que muita gente associa erroneamente aí Armínio e Wesley com o pelagianismo, ou semi-pelagianismo, porque isso é muito claro na literatura dos dois. Se alguém tiver interesse, eu não tenho aqui comigo, tá, gente? Mas se alguém tiver interesse, saiu uma coleção na editora Reflexão, que é a coleção Arminianismo, né? E tem um volume chamado Depravação Total, que foi o que eu escrevi. E aí lá eu trago todas essas informações, né? Mais ali em fonte primária mesmo, de Armínio, de Wesley, documentos confessionais da época, a gente compara um pouquinho ali do que ambos os teólogos acreditavam, né? Trago muita fundamentação bíblica também sobre o que é pecado original, né? Por que a gente não teria mais arbítrio, né? Depois da queda de Adão, né? E o Wesley vai nessa mesma direção, tá? O que o Stillingfleet chamava de livre agência, o Wesley também acreditava, como Lutero também acreditava, como Calvino também acreditava, né? Agora, livre-arbítrio para as coisas espirituais, nenhum desses homens aí acredita, tá bom? Só depois que a pessoa é regenerada, que tem uma mudança de natureza, que aí a pessoa, tanto que na tradição arminiana hoje a gente fala de arbítrio liberto, nem é livre-arbítrio, é arbítrio liberto, né? Que pela graça isso ocorre. A tradição calvinista não usa essa terminologia, mas ela agora, a pessoa depois de regenerada, né, na tradição calvinista também vai por esse mesmo caminho, né, de que agora a pessoa, pela graça, tem consciência e consegue escolher algumas coisas, nunca de maneira autônoma. E a mesma coisa na tradição arminiana e wesleyana. O ser humano regenerado, ele toma decisões espirituais, mas nunca de maneira autônoma. Sempre pela graça, sempre por meio do Espírito Santo. Tá bom? Não sei se explicou tudo aí que você queria. Muito legal, Vinícius. Nossa, muito bacana. Lucas. Boa noite, gente. Boa noite, Vinícius. Seguinte, eu achei muito interessante aquela parte do... Você trouxe uma tabela que tinha os diferentes tipos de liturgias, enfim, aquela comparação. E eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente vê que dentro da cosmovisão cristã no geral, você tem diversos aspectos diferentes. E aí eu queria saber, assim, claro que a gente não vai bater o martelo aqui, mas eu queria ouvir uma discussão, uma posição sobre qual que seria o maior desafio, sabe? Levando em consideração, por exemplo, aquela parte que mostrava, aqui se preocupa mais com o pai, aqui com o filho, aqui com o Espírito Santo. Sabe, nenhuma das três, é aquilo que você comentou, nenhuma das três estão erradas. Mas como ter um diálogo saudável, sabe? Qual que é o maior desafio? Como alinhar o máximo, assim, dentro do respeito, sabe? Isso na prática, sabe? No dia a dia, porque a gente convive com pessoas que têm visões diferentes dentro da nossa cosmovisão cristã, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Maravilha. O que acontece? De fato, né, nenhuma das três estão erradas, né? E são as especificidades de cada tradição mesmo, né? Que acabam dando uma ênfase maior ali. As três falam da Trindade, né? As três falam das três pessoas da Trindade. Mas é muito evidente a ênfase numa das pessoas da Trindade, né? E como que isso percorre a liturgia e a teologia, né? É muito belo isso na teologia até também. Agora, essa sua pergunta é uma pergunta muito antiga em termos de desafio, né? Principalmente desde que a Reforma Protestante foi sendo organizada, né? Foi sendo realizada ali continentalmente, né? Por exemplo, o Jacó Armínio mesmo, ele tem uma contribuição para isso, ele herda um pouco, inclusive isso foi minha tese de doutorado, né? Ele herda um pouco de discussões do Erasmo de Roterdã, ele pega também um pouco de discussões do reformado Sebastian Castellion, Francis Junius, outro reformado também, professor da Universidade de Leiden. Ele pega algumas ideias de um outro católico, chamado Dick Kuhnhort, que agora é o cara que eu estou pesquisando no meu pós-doc. Enfim, ele pega um pouco dessas várias contribuições para mostrar a importância
da gente tentar fazer uma teologia que foque naquilo que é essencial e que deixa as coisas secundárias ou adiáforas, né, em segundo plano. Por exemplo, o Erasmo, ele usava a expressão concórdia cristã. O que era concórdia? Era o contrário da discórdia, né, como a gente vê muito hoje, né, o pessoal discordando, brigando por coisas, às vezes, que são não essenciais. Eu vou dar um exemplo aqui da escatologia. Na escatologia, a gente tem uma doutrina primária, essencial, que é a segunda vinda. Jesus vai voltar. Agora, quando ele vai voltar, eu não me refiro à data, eu me refiro às teorias, né? Ou seja, se é antes, durante ou depois da tribulação, por exemplo, ninguém pode bater o martelo. A gente só vai saber quando isso acontecer, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter a nossa perspectiva. A gente não possa se alinhar, né, com alguma dessas teorias escatológicas. A gente pode. Mas isso merece gerar uma divisão no corpo de Cristo, ao ponto de dizer, olha, eu sou pós-tribulacionista, você é pré, então você é um herege, eu não. Ou vice-versa, né? Você é pós, eu sou pré, você é herege, né? Enfim, isso não agrega. Né? Então a concórdia seria o quê? A gente tentar chegar naquilo que é essencial à fé. Aí tem um documento que a Armínio escreveu, chamado de Declaração de Sentimentos, né, que a tradução mais exata seria Declaração de Opiniões. Ele comenta sobre uma declaração de fé com o mínimo possível de artigos. Porque as confissões da época eram muito grandes, né? Se você pega lá a Confissão Belga, por exemplo, que era o documento confessional mais importante da Igreja Reformada da Holanda, e é até hoje, né? Você vê que ele é um documento grande, com muitas páginas, muita explicação, né? E a proposta dele era o quê? Vamos chegar naquilo que é essencial. Né? Independente de nós, reformados da Holanda, talvez outros reformados de outros países vão acreditar exatamente na mesma coisa. Né? Então ele falava dessa coisa essencial. Ele pega também do Castellion e ao mesmo tempo também do Kuhnhart, né, que eu comentei agora há pouco, a ideia de liberdade de consciência. Que seria o quê? O fato de que ninguém deve me coagir a acreditar em alguma coisa. Eu tenho que ter liberdade para acreditar no que eu quiser. Né? Então, lógico, isso para aquela época tinha muito mais sentido porque pessoas eram mortas, né, por não acreditar numa confissão oficial. Se alguém dissesse, eu não acredito muito nisso aí, não. Corria o risco, às vezes, de ir para um tribunal eclesiástico, corria o risco de ser exilado. E dependendo do grau de questionamento, a pessoa podia ser morta, né? Então, ele também traz isso aí à tona. Então, você vê que essa é uma preocupação muito antiga já. Né? E não só nessa época, tá? Você pode rastrear isso lá para trás. O Tomás de Aquino, por exemplo, né? Ele já usa a ideia de tolerância, embora não seja o conceito moderno de tolerância, mas ele usa a ideia de tolerância lá na época dele, né? No sentido de algo, digamos assim, de um mal menor para evitar um mal maior. Né? Era uma tolerância mais ligada aí a uma autocontenção, né, como a gente chama naquela época lá. Então, por exemplo, o judaísmo era considerado totalmente herético, né? Mas, como era um grupo pequenininho, e que inclusive tinha, muitas das vezes, ali boas condições financeiras, né? Eles falavam, vamos tolerar o mal menor, que é a existência dos judeus aqui na Europa, né, que é a ajuda financeira deles aqui, do que iniciar uma guerra com eles, matar, perseguir, etc., né? E aí é um conceito que vem se desenvolvendo. Quando chega no século XVIII, aí o John Locke, por exemplo, né, é um dos principais nomes, o Pierre Bayle também, um outro francês, é quem vai discutir melhor essa questão, até antes do Locke, é que vai trazer essa noção de tolerância nesse sentido aí da gente se respeitar. Poxa, você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você, nós temos crenças diferentes, e a gente pode coexistir com essas crenças diferentes, não preciso te matar nem você me matar. Né? E aí outras políticas públicas vão surgindo dali em diante, até o conceito mais ali de laicidade, né? Começa a ser desenvolvido muito aí por esse período. Mas esse desafio permanece até hoje, né? Eu acho que a chave está aí, da gente entender o que é primário e o que é secundário. O que é primário, vamos dar as mãos. Por exemplo, aqui, ó, a gente está falando aqui a partir de uma perspectiva armínio-wesleyana, na ideia de cosmovisão. Mas veja, é como eu comentei, Armínio e Wesley,
acreditam tanto quanto Calvino e outros reformados na depravação total, no pecado original, no não livre-arbítrio, né? A salvação, ela é pela graça mediante a fé, não é por obras. Então a gente acredita igual, na superfície, obviamente, como eu disse lá atrás, né? E às vezes a gente briga por uma coisa que é secundária, que está mais na profundidade. E a gente acaba perdendo tempo com isso, porque a gente poderia dar as mãos para fazer algo mais produtivo em prol do reino de Deus, mas se permite se separar e criar guetos teológicos, pensando, a minha teologia é melhor que a sua, a minha igreja é melhor que a sua. E aí o reino vai ficando dividido e a gente não responde à oração de Jesus, a oração sacerdotal em João 17, né? De que para o mundo acreditar que ele veio, é importante que a gente seja um. E aí está o nosso desafio até hoje. Inclusive, Lucas, tem um livro que foi lançado pela Good Books, chamado Somos Apenas Cristãos, e inclusive o Vinícius é um dos autores, junto com o Marlon Marques, o Igor Miguel, o Marcelo Cabral, que o Vinícius fala exatamente sobre isso. O Igor e o Marcelo vão falar de uma perspectiva calvinista, o Marlon e o Vinícius vão falar sobre uma perspectiva arminiana, mas é possível o diálogo, sabe? Então, esse livro fala sobre isso, sobre a questão de unidade da igreja, enfim, vale a pena conferir, tá bom? Tem lá na Amazon, acho que é uma leitura que vai exatamente sobre essa pergunta que você colocou. Acho muito legal esse livro que o Vinícius escreveu junto com o Igor, com o Marlon, com o Marcelo. Aliás, ô Vinícius, você tem muitos livros escritos, né? Pela Editora Reflexão, Good Books. Fala um pouquinho pra gente. Tem a maioria dos livros, né, estão na Editora Reflexão, inclusive a temática de hoje sobre cosmovisão. Eu organizei um livro em 2019, só com arminianos, né, justamente para mostrar o seguinte: olha, nós temos arminianos que também estão discutindo o tema, né? E estamos aqui para somar, não é para dividir, né? E aí, por exemplo, aqueles problemas que eu levantei ali no final, né, no último slide, muitos deles são capítulos do livro. Tá? E a proposta foi o quê? Trazer gente que ou tinha um contato direto com o tema, por exemplo, às vezes fez um mestrado ou um doutorado no assunto, né? Por exemplo, o Magno Paganelli, ele estava terminando o doutorado dele na USP, discutindo sobre tolerância religiosa, como pano de fundo ali o povo de Israel, né, e tal. Muito bom a pesquisa dele, muito boa. E aí o tema dele lá no livro foi sobre a questão da tolerância religiosa. Tem um outro amigo meu, na época o Magno estava na Assembleia de Deus, hoje ele está na Batista, né? Mas ele é arminiano. Um outro amigo meu do Nordeste, da Igreja de Nazareno, tem um mestrado em gestão ambiental. E aí ele trabalhou a temática da ecoteologia, né, do meio ambiente. E assim sucessivamente, né? Cada um foi falando de um tema ali que tinha mais engajamento, né, que tinha pesquisado ou que se envolvia diretamente com ele, né? Tem muita coisa, tem coisa que nem entrou ali, tipo aborto, por exemplo. Né? Tem um amigo nosso do Rio de Janeiro, né, que é advogado, que discutiu sobre o tema. Então foi bem legal. E fora isso, tem outras temáticas, tem algumas literaturas aí, tanto do lado da teologia arminiana, né, que foi uma necessidade que eu senti, desde lá de trás, em 2013, 14, ali, que foram os primeiros livros que eu fui publicando. Outras coisas da área mais da história, por exemplo, né, em 2022, 2021, eu organizei um outro livro também interessante sobre a história da reforma na Holanda. Porque a gente pega aí um livro de história da igreja hoje, e ele dedica ali 15 páginas, 20 páginas, para a reforma nos Países Baixos. Não conta quase nada, né? Muitas vezes ele resume a história dos Países Baixos da reforma, que surgiu a Igreja Reformada da Holanda, aí apareceu um tal de Armínio, que começou a criar controvérsia, aí o Sínodo de Dort resolveu tudo, acabou a história lá. E a história da reforma protestante nos Países Baixos, gente, é super complexa, muito complexa. Tem muitos grupos que surgiram lá, que às vezes não são mencionados, né? E aí, para vocês terem ideia, esse livro, ele ficou com um pouco mais de 700 páginas. E tem gente de vários lugares do mundo até participando, né? Por exemplo, uma coisa que eu senti necessidade de entender os jesuítas lá.
que impacto os jesuítas tiveram na Contra-Reforma, por exemplo, nos Países Baixos, né? E aí tem 3 jesuítas, um holandês, 2 holandeses e um belga, que participaram do livro. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Alemanha, de mais alguns outros países aí que colaboraram também, sabe? E muitos brasileiros, claro, também, né? E cada um dentro do seu campo de pesquisa, contribuindo para contar um pouquinho dessa metanarrativa, né, da reforma protestante nos Países Baixos. Então ficou um trabalho bem legal. E estamos aí até hoje, né? Eu agora, além desses livros aí, tem alguma coisa mais confessional da Igreja do Nazareno, né? Publicado, inclusive, pela editora da Igreja do Nazareno, chama NASA Livros. E agora também eu estou trabalhando mais especificamente com alguma coisa da teologia bíblica, né? Eu estou com um projeto aí de comentário bíblico, comentário expositivo. Deve sair talvez esse ano ainda, ou ano que vem. O primeiro volume que eu estou trabalhando aqui é as cartas de Pedro e a carta de Judas, né? 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, pela similaridade entre elas aí. Mas a ideia é comentar o Novo Testamento todinho, que é uma outra carência também, né, com relação digamos assim, o lado arminiano, né? Tem poucos arminianos trabalhando com teologia bíblica. Tem o Carlos Augusto Valatti, que é top, mas na área de Antigo Testamento, né? Inclusive vem também publicando aí alguma coisa de comentário bíblico. Mas eu quero fazer uma coisa mais ali no meio do caminho, né? Ou seja, não tão simplista, mas também não muito acadêmico, porque senão a gente deixa de falar com a igreja, né? Com as pessoas ali que podem entender mais. E sem defender arminianismo, na verdade é teologia bíblica mesmo, né? A gente tentar ir para o texto, fazer exegese dele, interpretar, né? Então é um desafio aí legal, né? Que me foi aí convidado, né? Para poder fazer esse trabalho. Tô bem empolgado aí com ele. E quando você publicar o seu próximo livro, claro, nós vamos divulgar aqui no NeFi, evidentemente, vamos te chamar de novo. Vamos aí, maravilha. Claro, para falar sobre essa próxima obra. Aliás, se vocês querem conhecer mais das obras do Vinícius, nós vamos estar deixando um link aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem, para vocês verem os livros, adquirirem os livros do Vinícius, que são muito legais. Inclusive, nós citamos, Vinícius citou, né, sobre o livro que ele organizou sobre Cosmovisão. Tem o Somos Apenas Cristãos, né, que ele escreveu com o Igor Miguel, com o Marcelo Cabral e com o Marlon. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, tá bom? Realmente, aqui no chat, o Deleon mencionou exatamente essa questão que você disse há pouco, Vinícius, sobre termos poucos comentários bíblicos de autores arminianos aqui no Brasil, né? Então, é uma necessidade mesmo nós termos mais produção de comentários bíblicos, né? Com autores arminianos. Galera, tem mais alguma pergunta? Quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, pode abrir a câmera e o microfone, ou colocar aqui no chat. Alguém? Perguntas? Não? Ok. Pessoal, como não temos mais perguntas, eu quero agradecer mais uma vez ao Vinícius. Vinícius, mais uma vez, meu irmão, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo conosco. Eu sei da correria que é a sua semana, as atividades que você tem aí, mas muitíssimo obrigado mesmo por esse encontro. Foi uma noite muito, muito rica para todos nós, de muito aprendizado. Então, muito obrigado a você. Imagina, eu sou eu que agradeço aí, e como eu comecei lá, né, falando, eu também termino aqui desejando que o trabalho de vocês aí no NeFi cada vez cresça mais e seja abençoado e abençoador também. Isso aí. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe ricamente, tá bom? Sigam o NeFi nas redes sociais, nosso Instagram, @NeFi Estudos, e aqui no canal do YouTube. Se inscreva, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, para você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões e também interagir com os demais participantes, é só você deixar o seu número de WhatsApp no direct do nosso Instagram, tá bom, pessoal?
tem muita novidade bacana vindo por aí, então fiquem ligados, tá bom, galera? Pessoal, a todos vocês que estiveram aqui ao vivo conosco no nosso encontro, e a você que nos assiste também, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.